Olá, meu nome é Flávio Felipe, mestrando em Biotecnologia na Universidade Estadual de Montes Claros, orientando do professor Dr. Murilo Malveira Brandão. Hoje a abordagem será a exploração de recursos naturais do Cerrado Norte Mineiro como parte de avaliação da disciplina de Biodiversidade e Recursos Genéticos no Semiárido. O conteúdo programático será uma introdução, o objetivo, os métodos que consiste em referencial teórico e as considerações finais. A extensa região central do Brasil compõe-se de um mosaico de tipos de vegetação, solo, clima e topografia bastante heterogêneos. O Cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira, superada apenas pela floresta amazônica. São 2 milhões de quilômetros quadrados espalhados por 10 estados, ou seja, aproximadamente 23% do território brasileiro. O Cerrado também se caracteriza por suas diferentes paisagens, que vão desde o Cerradão, com árvores altas, densidade maior e composição distinta, passando pelo Cerrado, mais comum no Brasil Central, com árvores baixas e esparsas, até o Campo Cerrado, Campo Sujo e Campo Limpo, com progressiva redução de densidade arbórea. Ao longo dos rios, há fisionomias florestais conhecidas como florestas de galeria ou matas ciliares. O Cerrado tem um clima tropical, com estação seca pronunciada. A topografia da região varia entre plana e suavemente ondulada, favorecendo a agricultura mecanizada e a irrigação. Estudos recentes indicam que apenas cerca de 20% do cerrado ainda possui a vegetação nativa em estado relativamente intacto. O objetivo é demonstrar a exploração de recursos naturais no bioma cerrado no norte de Minas Gerais. Será exemplificado duas atividades econômicas. Após conceituar o bioma cerrado e apresentar o objetivo, o referencial teórico será sobre extrativismo e ecoturismo. Extrativismo é um termo utilizado para representar o ato de retirar de todo tipo de material da natureza para fins comerciais, pessoais ou industriais. O extrativismo é uma das mais antigas atividades dos seres humanos que, desde os primórdios da humanidade, extrai da natureza tudo aquilo que precisam para sobreviver, como animais, plantas e alguns minérios. Abordarei sobre extrativismo vegetal e extrativismo mineral. A região do norte de Minas Gerais foi colonizada durante a primeira metade do século XIX, como parte da rota Diamantina-Montes Claros e Montes Claros-Chapada Diamantina, que integrava ao longo do percurso de ligação entre as zonas mineradoras de diamante e ouro em menor escala de Minas Gerais e da Bahia, bem como servia de abastecedora de carnes e de alguns produtos agrícolas às mesmas. Os trabalhos de mapeamento geológico da Folha de Montes Claros integram-se ao projeto Geologia do Brasil, em sua terceira fase, tendo como principais objetivos a cartografia geológica da Folha na escala de 1 por 100 mil, com base em sua estratigrafia atualizada e geologia estrutural, bem como o cadastramento de seus recursos minerais. O principal bem mineral registrado e de potencial ainda pouco explorado na Folha de Montes Claros é o calcário, seguido por quartzo industrial e geomológico e areias quartzosas. Em menor escala, aparecem ainda outros bens tais como ouro, minério de ferro e argilas. Ressalta-se que todos os depósitos relativos a esses materiais carecem de estudos específicos a respeito de seus reais potenciais. O calcário representa o bem mineral mais importante encontrado na Folha de Montes Claros. Esse recurso aflora sob duas faixas quase contínuas, a oeste e a leste da Folha, e aproximadamente com numerosas rodovias e também uma ferrovia poderiam favorecer a maior exploração de tal rocha. Existem algumas tentativas de explorar o calcário nos arredores de Montes Claros. A maior delas é a mina da Lafarge, na saída dessa cidade para Januária, na BR-135. Essa mina abastece uma fábrica de cimento da própria empresa local. Nas proximidades, outros mineradores utilizam tal recurso como material para construção civil, como a Cross Mineração, que está destacado na figura
5 e a Lafarge na figura 4. O calcário possui larga aplicação como insumo das indústrias da construção civil e de produção agrícola. Destacada a sua importância local, evidencia também sua relevância a nível nacional em vista dos mesmos fatores. O mercado da construção civil consome diariamente quantidades relevantes de cimento e seus agregados, podendo ter contribuição importante de rocha calcária de acordo com a disponibilidade regional. Além disso, a agressiva expansão agrícola da porção norte mineira demanda cada vez mais de insumos para assegurar a qualidade e quantidade de sua produção. O quartzo é outro bem mineral de importância, que é lavrado em meios possantes, principalmente na região da Folha ao sul, Folha de Bocaiúva, com fins siderúrgicos. A mina do Boinho, que fica localizada no município de Olhos d'Água, da Rima S.A., produz quartzo para a obtenção do silício metálico, uma grande indústria siderúrgica localizada nos arredores de Bocaiúva. Entretanto, essa mina só é suficiente para atender cerca de 70% da demanda industrial da empresa, obrigando-a a comprar quartzo industrial de inúmeros pequenos produtores de toda a região. Extrativismo vegetal e agricultura são duas definições completamente diferentes. Na agricultura, o homem colhe os produtos que cultivou e produziu, enquanto que no extrativismo ele retira aquilo que foi criado exclusivamente pela própria natureza, sem interferência do ser humano. Exemplificarei 3 frutos muito coletados no norte de Minas, dos inúmeros existentes: pequi, coquinho azedo e o coco de Buriti. O pequi, nome científico carioca brasiliense, é um fruto típico do Cerrado, cuja nomenclatura vem do tupi e significa pele espinhenta. O norte de Minas Gerais, indubitavelmente, é uma das regiões do Cerrado que possui a maior importância no extrativismo do piqui. Tal importância não se configura apenas do ponto de vista econômico, mas também alimentar, cultural e ecológico. O material e os símbolos se interagem. O significado econômico do piqui é ao mesmo tempo cultural. O Vale do Jequitinhonha, os cerrados que lhe restam, também possui potencial produtivo do piqui, embora seja subexplorado. O piqui é bastante indicado na revegetação de áreas por ser uma espécie nativa e de uso econômico. Porém, as sementes do piqui apresentam forte dormência, o que significa que as sementes não germinam ou atrasam esse processo, mesmo em condições favoráveis. Informações sobre a produção de mudas de piqui podem ser obtidas na Embrapa Cerrados. Outro fruto, o coquinho azedo, nome científico Butia capitata, é uma palmeira de tamanho médio que ocorre no cerrado dos estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais. A árvore pode alcançar 4 metros de altura e possui flores amarelas que brotam em cachos. O coquinho azedo não está presente apenas na alimentação dos agroextrativistas. Devido ao seu delicioso sabor e alto valor nutritivo, seus frutos têm uma ampla aceitação no mercado, sendo muito consumido na forma natural, como sucos, picolés, geleias, licores, bolos e sorvetes. As amêndoas do coquinho azedo são utilizadas na fabricação de doces, pães, biscoitos, canjica e óleos, aumentando o potencial nutricional desses produtos. Outro fruto, o buriti ou miriti, nome científico Mauritia flexuosa, é uma planta de ampla distribuição no território nacional. Pode alcançar até 30 metros de altura e ter um caule com espessura de até 50 centímetros de diâmetro. A espécie habita terrenos alagáveis e brejos de várias formações, sendo encontrada com muita frequência nas veredas, importante fitofisionomia do cerrado. O buriti floresce quase o ano inteiro, mas principalmente nos meses de abril a agosto, a produção de fruta é intensa. Segundo dados da Embrapa, são produzidos 5 a 7 cachos por ano, a cada um desses com 400 a 500 frutos. O buriti fornece alimentos, ração para animais, adubo, materiais de construção, enfeites, utensílios domésticos, móveis, remédios, cosméticos, brinquedos e até mesmo instrumentos musicais.
Cada parte dessa planta possui pelo menos uma utilidade. Mudando de assunto, agora passando para o ecoturismo, ou turismo ecológico, é o segmento de atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio de interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. A definição é dada pelo Ministério do Meio Ambiente em conjunto com a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo. O ecoturismo no Brasil destaca-se a partir do movimento ambientalista, quando os debates sobre a necessidade de conservação do meio ambiente por meio de técnicas sustentáveis alcançaram a atividade turística. No decorrer dos anos, a atividade vem se desenvolvendo e ganhando formas em meio à discussão de um modelo de turismo mais responsável. Com esta pegada ecológica, exemplificarei alguns lugares que são unidade de preservação no norte de Minas. O Parque Estadual da Lapa Grande é administrado pelo Instituto Estadual de Floresta, IEF, sob responsabilidade da Coordenadoria de Áreas Protegidas do Escritório Regional Norte. É uma unidade de conservação integral criada em 10 de janeiro de 2006, que tem como objetivo proteger e conservar o complexo de grutas e os principais mananciais de fornecimento de água para a comunidade de Montes Claros. O acervo histórico do parque está representado principalmente em fazendas históricas como a Lapa Grande e Quebradas. A Lapa Grande se destaca pois, já nos primórdios das histórias da cidade, era local de exploração de salitre, enquanto nas Quebradas, com a advinda da linha férrea, o trânsito de carga de mantimentos para a cidade próxima passava por essa fazenda, através da chamada Estrada Cavaleira, existente até hoje. Fatos esses que contribuiu para o desenvolvimento do município. O Parque Nacional Cavernas do Pereaçu é um local onde belas paisagens são emolduradas pela arte rupestre pré-histórica, em sítios arqueológicos milenares de importância internacional e suas cavernas de grandeza colossal. A unidade de conservação foi criada em 1999 e possui área de 56.400 hectares, que compreende os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, na região norte de Minas Gerais. As cachoeiras do Cerrado estão dentro da área de Porteirinha no Parque Estadual de Serra Nova, que também conta com áreas nas cidades de Serranópolis de Minas e Rio Pardo. O parque, que foi criado em 2003, mas até hoje não possui um plano de manejo para todas suas áreas e, portanto, nem todos seus atrativos estão disponíveis para visitação. Fica na Serra Geral, ou Serra do Espinhaço, como é conhecida pelos nativos da região. A serra corta partes do estado de Minas Gerais e da Bahia, sendo uma das maiores do Brasil. Uma fenda aberta no meio da Serra do Espinhaço, como se houvesse sido cerrada por alguém, é onde está escondida toda a beleza das cachoeiras do Cerrado. Suas perenes águas escuras e correntes entre enormes pedras formam excelentes poços para banho, um atrativo a mais nesses oásis perdidos em pleno sertão norte-mineiro. O Cerrado se destaca pela abundância de espécies endêmicas e recursos naturais que ainda não obtiveram todo o potencial de conhecimento científico explorado, somente através de pesquisas que os recursos serão conhecidos e haverá valorização devida e conscientização para a preservação. Além de suas especificidades ambientais, o cerrado também apresenta grande importância social. Muitas pessoas dependem dos seus recursos naturais, que o bioma oferece para sobreviver com qualidade de vida, incluindo grupos indígenas, quilombolas, geralizeiros e ribeirinhos. Não podemos extinguir os recursos do cerrado antes mesmo de conhecê-los. O ecoturismo é uma alternativa para conciliar o uso e desenvolvimento econômico e social, conservando os recursos naturais e serviços ambientais. Resta que os setores públicos e privados se alinhem e promovam o desenvolvimento adequado deste rico potencial que o Cerrado propicia. Aqui estão algumas das referências.
Agradeço pela atenção e pelo tempo desprendido. Até breve.